Esse vídeo dará sequência à nossa série Gestão sobre Rotary. Apresentaremos aqui a parte 2 do My Rotary ou Meu Rotary. O outro capítulo é sobre informes. Você pode se informar por função, sobre novos associados, quais são as funções que se desempenham num clube, o que são os instrutores do clube e os instrutores distritais, quais são as funções que existem no distrito. Por tópicos, você tem vários subitens. Quadro associativo, para você saber como se trata o quadro associativo, como se faz a arrecadação de fundos, como se faz projetos, como se cria novos clubes, como se divulga a Rotary através de uma imagem pública, técnica, precisa e correta. Quais são os prêmios que o clube recebe, que o distrito pode receber? O que é o Rotaract? Aquele clube que tem a mesma situação do Rotary, mas é aquele clube que congrega jovens acima de 18 anos. O Interact congrega jovens, principalmente de colégio, entre 12 e 17 anos. E discute-se também, por tópico, o problema da proteção aos jovens em relação ao problema de assédio, etc. Quem somos nós? Aqui vocês vão ver quais são as prioridades do Rotary. Vocês vão ver que nós temos um plano de ação e um plano estratégico que todos os distritos e clubes deveriam fazer. Nós temos a nossa estrutura, temos os nossos líderes que vocês vão conhecer e lutamos para que haja diversidade, equidade e inclusão. Quais são os nossos parceiros? A nossa história, vocês precisam conhecer um pouco da nossa história, das nossas finanças, porque o Rotary presta conta a cada centavo que recebe dos seus associados. E, por final, o Official Directory, que é onde nós temos o cadastro de todos os governadores, dos presidentes, secretários e membros das comissões principais do clube. Informes. Vocês têm as normas e procedimentos, que são as nossas cartas que nos legislam. Como nós temos a Constituição do Brasil, nós temos os documentos normativos, que são 3. O Estatuto do Rotary, o Regimento do Rotary Internacional e o Estatuto Prescrito para o clube. 3 documentos normativos, eles só podem ser alterados pelo Conselho de Legislação, que se reúne a cada 3 anos. Nesse Conselho de Legislação, todos os distritos estão representados por um delegado. E a cada ano, nós temos a reunião do Conselho de Resolução, que é feito online, e nesse Conselho de Resolução nós podemos alterar normas através de decisões, por exemplo, do Conselho de Diretores de Rota Internacional, por exemplo, pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotary. E todos esses documentos, eles vão para um periódico chamado Código Normativo de Rotary. Na central de aprendizado, aprenda para fazer. O próprio nome diz central de aprendizado. Lá você encontra tudo o que você precisa para o seu aprendizado, para ser um bom rotariano, para você entender o que é Rotary. Você encontra também os webinars já feitos e vocês irão ser convidados para outras webinars que elas servem exatamente para que vocês aprendam ou para que vocês se reciclem. Agora vamos falar, o My Rotary nos fornece em termos de gestão. O primeiro item é a administração de clubes e distritos. E aí ele dá as dicas de como se administra um clube. Se nós não lermos, se nós não entendermos disso, não podemos administrar o clube, nem mesmo os distritos. Nós precisamos entender os relatórios que são produzidos dos clubes e dos distritos,
regiões e do Rotary em geral. Nós precisamos ver a destinação das contribuições e é fundamental que vocês conheçam de cor e salteado o Rotary Clube Central, que é a ferramenta mais importante para aqueles que vão dirigir Rotary. Se eu tivesse força, eu diria, só pode ser presidente de um clube ou governador de um distrito se souber manusear o Rotary Clube Central. Senão, ele não pode, não está habilitado. O Marketplace, você vê os APs oficiais do Rotary. Por exemplo, para identificar um clube, você está viajando, nós temos um aplicativo para isso, para saber que clube daquela cidade, que horário, se reúne onde. Sistemas administrativos de clubes e provedores de websites, isso é muito importante. Quem está mais adiantado, o gerenciamento do clube pode ser feito através de programas. E aqui existe a sugestão de vários programas. Vocês, dirigentes, têm que entrar aqui e esmiuçar isso e aprender isso. Recursos do Marketplace, que também são muito importantes para que vocês vejam. Outra ferramenta muito importante do Rotary é o Brand Center. Nós vamos dedicar um dos capítulos tanto ao Brand Center como também ao Rotary Clube Central. Vai ser um dos vídeos que nós vamos fazer. Aqui no Brand Center é onde vocês elaboram o material gráfico, figuras, vídeos, etc., para divulgar as ações que vocês fazem a nível de clube ou a nível de distrito. O outro capítulo é Fundação Rotária. Então, em Fundação Rotária, nós temos os itens solicite subsídios, doe, quem somos, história e relatórios. Solicite subsídio, nós já vimos anteriormente, mas aqui é mais específico para os subsídios que nós queremos fazer. Por exemplo, se nós queremos fazer um subsídio distrital de pequena monta, nós devemos conhecer e ler o que está nesse subitem, porque algumas coisas são possíveis, outras não. A mesma coisa em relação a subsídios globais. Por exemplo, eu preciso saber o que é que pode ser financiado ou não. Eu preciso saber o que são áreas de enfoque, que são as áreas que o Rotary financia os seus subsídios globais. Nós precisamos saber o que é o FIDUC, o que é o Fundo Mundial, o que é o Fundo Anual de Programa, tudo isso para que nós possamos fazer subsídios globais, que são aqueles subsídios que estão acima de $30 mil e podendo chegar até $900 mil. Nós temos subsídios de grande escala, que são aqueles subsídios de $2 milhões, que é distribuído anualmente. E na central de subsídios você tem as informações que vocês precisam. Eu falei há pouco tempo de doação, de FIDUC. Vamos ver se a gente exemplifica isso. Quando o rotariano doa $1.000, ele vai conseguir o sonho dele, que é o título Paul Harris. E para ele conseguir isso, ele tem que doar para um determinado ou para determinados fundos. Aqui, dos 6, eu escolhi somente esses 3. O Fundo Anual, o Fundo Pólio e o subsídio global. Quando você tem um subsídio global aprovado, se você depositar $1.000 para ele, você também ganha um reconhecimento Paul Harris, que nós, no linguajar popular, chamamos de ganhei um título Paul Harris, ou vou comprar um título Paul Harris. Não é o puro enrote, mas digam do jeito que vocês quiserem. Para mim, o importante é que vocês comprem, que vocês invistam, enfim, vocês tenham o seu título Paul Harris, que é realmente a satisfação maior de um rotariano. Ele sabe que doou para alguém. E qual é a diferença entre esses 3 fundos? Olha, o fundo anual, ele tem uma peculiaridade muito importante. Tudo que você doa, 3 anos depois, a metade volta para o seu distrito e vai para o FIDUC. O FIDUC é uma espécie de poupança que ele recebe, e esse FIDUC é que você financia os projetos humanitários e os projetos globais
e educacionais do seu clube, do seu distrito. Por outro lado, o Fundo Pólio, quando você doa os $1.000 para o Fundo Pólio, ele vai direto para a erradicação da pólio, ou seja, para o GPEI da Organização Mundial da Saúde. E o subsídio global, você, quando doa os $1.000, você recebe o ProRes, mas os $1.000 vai direto para aquele projeto de subsídio global que o clube ou o distrito está fazendo. Todos esses fundos aplicam o que nós doamos em projetos educacionais, humanitários ou na pólio. Nós podemos doar ainda para o fundo de dotações. Você não recebe o reconhecimento ProRes. O reconhecimento que você recebe é o reconhecimento de benfeitor. Esse fundo, ele tem o objetivo de assegurar o futuro do Rota. Nós já temos $1 bilhão nesse fundo. Não mexemos num bilhão, somente nos juros que esse $1 bilhão produz, e encaminhamos esses juros para programas educacionais, humanitários ou apoio. Vamos destrinchar essa história desse FIDUC, ou a poupança do distrito. Quando eu dou para o fundo anual, 3 anos depois, 50% do que eu doei volta para o distrito e forma o FIDUC, Fundo Distrital de Utilização Controlada. E eu posso utilizar até 50% desse FIDUC que foi enviado para fazer projetos distritais, ou seja, aqueles projetos de pequena monta abaixo de $30 mil. Por outro lado, o restante, os outros 50% do FIDUC, eu posso aplicar em programas humanitários, educacionais ou apoio, por exemplo, subsídios globais. Agora fica a história. E os 50% que sobrou aqui em cima? Olha aqui, sobrou 50%. Esse 50% vai para o Fundo Mundial. E o que é esse Fundo Mundial? É o fundo da Fundação Rotary que financia os projetos. Por exemplo, se eu tiver $20 mil, nós vamos ter 80% que vem do Fundo Mundial, 80% desse dinheiro, ou seja, $16 mil. Então eu posso fazer um projeto de 20 que eu tinha do SIDUC meu e de outros distritos, mais 16 de $36 mil, ou seja, eu multipliquei ou adicionei. Eu perdi o dinheiro? Não. Você perde o dinheiro ou perde? Não, vai para outro projeto se você não fizer projeto. Se você fizer projeto, os seus 50% ou muito mais do que você mandou pode voltar para o distrito. No meu tempo, eu doei $80 mil como governador para a Fundação Rotary. Eu fiz $255 mil de projeto. Quer dizer, eu fui buscar dinheiro dos que não usaram. Nós podemos fazer a mesma coisa. Agora, se não fizer projeto, adeus os 50% do seu dinheiro que foi para outro canto. E esses projetos de subsídios globais são completados, ou pode ser completado, com dinheiro ou rendimento dos fundos de dotação. Em relação a doar, voltamos novamente a falar de doar, já falamos uma vez, vamos voltar. Quais são as formas de contribuir? As doações a longo prazo e o reconhecimento a doadores. Vocês já viram isso, mas podem rever aqui nessa parte. Quem somos e a nossa história? A Fundação Rotary aplica os seus recursos em programas educacionais, em programas humanitários e na Polio Plus, entre outros. No ano de 2021, por exemplo, nós fizemos 467 projetos de subsídios distritais, o que levou $31 milhões. Fizemos 55 projetos de assistência em caso de desastre, que levou $3.100.000. E fizemos 2.066 projetos de grande porte, ou seja, acima de $30 mil, que são os subsídios globais, que levou da Fundação Rotary $130 milhões. Ou seja, aqui vocês veem
um total de 164 milhões e 200 mil dólares. Tudo começou com esse homem chamado Ashclump, e o Ashclump fundou, com 26 dólares e 50 de doação, a Fundação Rotária. Essa Fundação Rotária foi sacramentada legalmente em 1928, e quando foi em 1948, após a morte de Paul Harris, nós conseguimos arrecadar o primeiro $1 milhão. Vocês veem nesse gráfico em pix as fatias, onde a fatia maior aqui é da aplicação em prevenção e tratamento de doenças. A segunda área é a área de água, saneamento e higiene, e a terceira é de desenvolvimento econômico e comunitário. Aqui vocês veem o total de dinheiro ou de receitas que a Fundação Rotária teve em 2021-22, que é o último balanço que nós temos auditado. E só em subsídio global, por exemplo, nós gastamos 72,7 milhões de dólares. Os relatórios da Fundação Rotária são fundamentais para que o governador e os presidentes de clubes e das comissões de desenvolvimento do quadro associativo da Fundação Rotária acompanhem o seu clube e o seu distrito. A coordenação da Fundação Rotária da região 29 manda para vocês, governadores, mensalmente, uma tabela onde vocês fazem o acompanhamento das doações do seu distrito comparado aos outros distritos da região 29, que vêm desde o Rio de Janeiro até a Amazônia Legal. A produção, a edição e a locução desse vídeo foi feita por Júlio Lócio. Eu sou professor aposentado da USP e da UFC, sou membro da ANLEF e da ABROL e fui governador 2006-2007 do Distrito 4.490. Abaixo, meu e-mail e meu WhatsApp.